Não vá embora agora! O que Deus tem para falar ao seu coração, hoje, pode mudar a sua vida. Fique até o fim e receba essa palavra de esperança e vitória. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje quero falar com vocês sobre algo profundo e transformador. A força que existe quando dobramos os joelhos diante do Senhor. A frase que vamos meditar é simples, mas carrega um poder tremendo. Enquanto você dobra os joelhos, Deus endireita os teus caminhos. Talvez hoje você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, medos ou até um peso no coração. Talvez você olhe para a sua vida e veja áreas que parecem confusas, sem direção. Eu quero te lembrar que existe um lugar onde tudo começa a mudar, aos pés de Jesus. E quando você se ajoelha, seja no chão do seu quarto, seja apenas no seu coração, algo acontece no invisível ou se o sem move. E o Deus que governa todas as coisas começa a trabalhar a seu favor. A palavra de Deus nos garante, em Provérbios 3, 6, ri com riso, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O ato de dobrar os joelhos, meus queridos amados irmãos e irmãs. Dobrar os joelhos não é apenas um gesto físico, é um ato espiritual. É uma linguagem da alma dizendo: Senhor, eu me rendo, eu preciso de Ti. No momento em que nos ajoelhamos, nós reconhecemos que somos dependentes dEle. E sabe o que é mais lindo? Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não se afasta quando choramos na presença dEle. Ao contrário, Ele se aproxima e começa a endireitar aquilo que estava desalinhado. Deias trabarru. Enquanto você ora, talvez você esteja passando por algo agora e sinta que nada está mudando. Mas se o tá, te digo, meus queridos amados irmãos e irmãs, o fato de você não ver, não significa que Deus não esteja agindo. Enquanto você ora, Ele está movimentando situações, tocando corações, abrindo portas, fechando as que não são para você e alinhando. Tudo para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Assim como o oleiro molda o barro, com paciência, Deus molda a nossa história. Ele não apenas corrige o caminho, Ele nos prepara para caminhar nele com segurança. Ele vai adiante de você em Isaías 45:2. O Senhor nos faz uma promessa poderosa. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Meus queridos amados irmãos e irmãs, isso significa que, mesmo que à sua frente existam portas trancadas, obstáculos gigantes ou caminhos confusos, Deus vai na frente, para preparar tudo. E quando Deus endireita, nada e ninguém pode atrapalhar. O exemplo de quem se ajoelha e confia. Quero contar a vocês a história de uma mulher que estava com o lar destruído. Ela chorava todos os dias, mas decidiu colocar a situação nas mãos de Deus. Todas as noites, dobrava os joelhos e apresentava o seu casamento ao Senhor. Pouco a pouco, Deus foi quebrantando corações, curando feridas e restaurando o que estava perdido. Hoje, ela testemunha que não foi a força humana, mas o poder de Deus que endireitou o caminho da sua família. Meus queridos amados irmãos e irmãs, isso é para nos lembrar: o joelho dobrado é mais forte que qualquer arma humana. O tempo de Deus é perfeito muitas vezes. Queremos que Deus resolva tudo imediatamente. Mas o Senhor conhece o tempo certo. Ele sabe o momento exato em que precisa agir para que tudo seja perfeito. Enquanto isso, Ele nos ensina paciência, fé e perseverança. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, não se desanimem se as respostas demorarem. Continue dobrando os joelhos, porque cada oração é como uma chave que vai destrancando as portas que Deus tem para você. O significado de dobrar os joelhos, é símbolo de humildade. É admitir que precisamos de ajuda. É dizer: Pai, sozinho eu não consigo. Infelizmente, muitas vezes só nos lembramos disso quando a situação aperta, quando as portas se fecham ou quando o chão parece desabar. Mas Deus não quer ser o nosso último recurso. Ele quer ser o nosso primeiro refúgio. Dobrar os joelhos é também um ato de confiança. É se colocar em posição de oração, acreditando que Deus está ouvindo. E quando Ele ouve, Ele não fica indiferente. Ele age enquanto você ora. Deus move o invisível. O mais bonito dessa promessa é que enquanto você está ali, talvez em silêncio, com lágrimas rolando, Deus já está trabalhando. Você pode não ver, mas Ele está movendo peças, abrindo portas, fechando caminhos que não são para você, levantando pessoas para te ajudar, desviando perigos, colocando tudo no lugar certo. Assim como um pedreiro alinha cada tijolo para que a parede fique firme, Deus vai alinhando cada detalhe da sua vida para que o propósito dele se cumpra. Muitas vezes nós queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha no tempo perfeito, cuidando de cada passo.
O coração que se rende é o coração que avança. Quando você dobra os joelhos, você está entregando o volante da sua vida para o Senhor. É como dizer: Deus, eu não vou mais dirigir sem o teu mapa. Leva-me para onde tu quiseres. E sabe, o que é lindo? Ele não apenas mostra o caminho, ele vai com você. Ele não apenas aponta a direção, ele caminha ao seu lado, fortalecendo suas pernas, renovando suas forças e segurando sua mão quando volca fraquejar. A palavra de Deus confirma. Há inúmeras passagens que nos mostram que Deus endireita os caminhos daqueles que o buscam. Em Isaías 45:2 ele diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isso significa que não importa o quão difícil pareça, não importa o tamanho do obstáculo. Se você permanece em oração, ele tem poder para alinhar tudo. Uma história para inspirar: lembro de um homem que estava endividado, sem saber como pagar as contas. Ele se ajoelhou e, em lágrimas, entregou sua situação a Deus. Enquanto ele orava, Deus já estava tocando o coração de uma pessoa que no dia seguinte o procurou oferecendo uma oportunidade de trabalho. Essa história é real e mostra que, enquanto oramos, Deus já está movimentando o que é necessário. A paciência durante o processo. É importante entender que o endireitar os caminhos nem sempre acontece de forma imediata. Às vezes, Deus precisa trabalhar primeiro dentro de nós, moldar nosso caráter, nos ensinar a confiar. Mas cada oração é como uma semente plantada, e no tempo certo, ela dá fruto. Dobrar os joelhos. Muito mais que um gesto quando falamos em dobrar os joelhos. Muitos pensam apenas no ato físico, mas é muito mais do que o dobrar os joelhos é dobrar o coração. É se humilhar diante do Criador, reconhecendo: eu não consigo sozinho, eu preciso de ti, Senhor. E quando você faz isso, meus queridos amados irmãos e irmãs, ouça-o sem move, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E o joelho dobrado é sinal de humildade. Feche os olhos por um momento ou imagine você ali, ajoelhado, sozinho, talvez no silêncio do seu quarto e, mesmo sem palavras, Deus entende o que o seu coração está gritando. Deus age no invisível. O que me emociona, meus queridos amados irmãos e irmãs, é saber que enquanto você ora, Deus já está trabalhando. Você pode não perceber, pode não sentir, mas algo está acontecendo agora mesmo. Talvez ele esteja tocando o coração de alguém que fará parte da sua resposta. Talvez ele esteja fechando uma porta que parecia boa, mas que no futuro te traria dor. Talvez ele esteja alinhando coisas para que no tempo certo, tudo faça sentido. Enquanto você dobra os joelhos, Deus já está endireitando caminhos que você nem sabe que estão tortos. O Deus que vai adiante em Isaías 45:2, o Senhor nos promete: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Meus queridos amados irmãos e irmãs, essa não é uma promessa vazia, é a garantia de que você não anda sozinho. Deus vai à sua frente. Ele não apenas aponta a direção, ele mesmo remove os obstáculos para que você passe. E sabe o que é mais maravilhoso? Às vezes ele faz isso sem que você perceba, para que você confie e descanse. E se, nesse exato momento, Deus já estiver endireitando algo na sua vida, algo que você vinha tentando resolver há anos, e se, enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem, ele já estiver abrindo um novo capítulo para você, o poder do joelho dobrado. Quero que você guarde isso no coração. Meus queridos amados irmãos e irmãs, um joelho dobrado tem mais força do que qualquer plano humano. Uma oração sincera é mais poderosa do que qualquer estratégia. Quando você se ajoelha, você está entregando a direção a Deus. Está dizendo: Senhor, toma o volante, eu confio no teu caminho. E a Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A paciência no processo, eu sei. Nós queremos respostas rápidas. Queremos que Deus resolva tudo agora. Mas, meus queridos amados, irmãos e irmãs, o processo de Deus também é parte da resposta. Ele nos ensina a esperar, a confiar e a amadurecer enquanto o caminho é preparado. Por isso, não desista. Não pare de orar só porque parece demorar. Continue dobrando os joelhos. Mesmo quando parecer que nada acontece, porque, no mundo espiritual, sempre acontece. Você pode até não ver agora, mas vai chegar um dia em que você olhará para trás e dirá: valeu a pena cada oração, cada lágrima e cada momento de entrega. Oração de entrega agora. Eu quero orar junto com você. Se possível, onde você está, feche os olhos e, se puder, ajoelhe-se. Pai amado,
nós nos colocamos diante de Ti hoje como Teus filhos. Senhor, nós reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Hoje dobramos os joelhos e entregamos tudo em Tuas mãos. Endireita, Senhor, os nossos caminhos. Remove os obstáculos, abre as portas certas e fecha as erradas. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e descansar nos Teus planos. Obrigado porque, mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Em nome de Jesus. Amém. Encerramento e encorajamento final, meus queridos amados irmãos e irmãs. Que esta mensagem fique gravada no seu coração. O joelho dobrado move a mão de Deus. E enquanto você se ajoelha, Ele endireita o que precisa ser alinhado. Não desanime. Continue orando. Continue confiando. Continue esperando. O Deus que começa a boa obra é fiel para completá-la. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O céu inteiro se move quando você decide se colocar de joelhos. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, há momentos em que nós oramos, choramos, dobramos os joelhos e o céu parece silencioso. E esse silêncio muitas vezes machuca. Mas quero que você saiba, o silêncio de Deus não é abandono. Ele é, muitas vezes, parte do processo de endireitar os seus caminhos. Assim como um construtor trabalha nos bastidores antes de mostrar a obra pronta. Deus está cuidando de detalhes que você ainda não pode ver. Talvez Ele esteja te protegendo de algo. Talvez esteja preparando algo muito maior do que você imagina. Então, se hoje você sente que não há respostas, continue de joelhos. O silêncio de Deus é o prelúdio. Te amo. Quando o joelho dobrado vence batalhas, meus queridos amados irmãos e irmãs, na Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que venceram de joelhos. Daniel, por exemplo, mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões, manteve seu hábito de orar 3 vezes ao dia. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Ana, a mãe do profeta Samuel, dobrou os joelhos diante do altar e chorou amargamente porque não podia ter filhos. E Deus ouviu a sua oração, dando-lhe um filho que mudaria a história de Israel. Esses exemplos nos mostram que o joelho dobrado não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. E quando você se ajoelha, você não está fugindo da batalha. Você está escolhendo lutar do jeito certo. Talvez você esteja em uma batalha. Agora, talvez o seu leão seja um problema financeiro. Talvez seja uma doença. Talvez seja um relacionamento difícil. Hoje, Deus está te lembrando. Dobre os joelhos. Eu endireitarei os teus caminhos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, quando Deus fala em endireitar os caminhos, isso significa que Ele vai alinhar o que está fora do lugar. Mas às vezes, para alinhar, Ele precisa primeiro remover pessoas que não contribuem para o seu propósito. Remover oportunidades que parecem boas, mas te afastariam dele, remover hábitos que estão te machucando. E nós, muitas vezes, choramos por essas perdas. Mas mais tarde percebemos que elas foram livramentos. O joelho dobrado te coloca na posição perfeita para aceitar as mudanças que Deus está fazendo. Mesmo quando você ainda não entende. Palavra profética ao seu coração sinto no meu espírito. Meus queridos amados irmãos e irmãs, que Deus quer falar com alguém agora. Eu sei que você está cansado, eu sei que você já quis desistir, mas eu sou o teu Deus. Enquanto você ora, eu trabalho, enquanto você chora, eu cuido. Enquanto você se ajoelha, eu preparo o caminho. Não temas, porque eu sou contigo. Receba essa palavra como um abraço do Pai para você hoje. Ela não é apenas para confortar, mas para te lembrar que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Um desafio para você hoje, antes de encerrar. Meus queridos, amados, irmãos e irmãs, eu quero te fazer um convite. Hoje, antes de dormir, dobre os joelhos. Coloque diante de Deus tudo o que está te preocupando. Não segura nada. Não tente resolver sozinho o que só Ele pode endireitar. E depois que você orar, não se levante ansioso, mas se levante confiante, sabendo que o Deus Todo-Poderoso ouviu a sua oração e já está trabalhando. Agora, feche os olhos e ore comigo, Pai amado. Hoje eu dobro os meus joelhos diante de Ti, reconhecendo que preciso da Tua direção. Sei que sozinho eu não consigo, mas com o Senhor tudo é possível. Endireita, Senhor, os meus caminhos. Remove os obstáculos, fecha as portas erradas e abre as certas. Guia-me para o centro da Tua vontade. Enquanto eu oro, sei que Tu trabalhas. Obrigado porque mesmo quando não vejo, o Senhor está agindo. Eu confio em Ti e descanso nos Teus planos. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você dobra os joelhos, não subestime o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus está realinhando sua vida, ajustando seus passos e preparando coisas maiores do que você imagina. Continue orando, continue confiando. O Deus que endireita caminhos está cuidando de você hoje. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, antes mesmo de começarmos a refletir juntos,
Eu quero que você respire fundo e pense. Como está o seu caminho? Tá reto? Ou há curvas que você não entende? Portas fechadas que te entristecem? Lugares onde você não sabe como prosseguir? A frase que vamos meditar hoje é simples, mas poderosa. Enquanto você dobra os joelhos, Deus endireita os teus caminhos. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual profunda. É o que acontece no invisível, quando você decide se ajoelhar diante de Deus e entregar tudo a Ele. E, meus queridos amados irmãos e irmãs, eu quero que você saiba, não existe joelho dobrado que Deus não veja, nem oração sincera que Deus ignore. Senhor, hoje queremos agradecer pelo privilégio de poder dobrar os joelhos diante de Ti. Obrigado porque, mesmo quando o caminho parece torto, o Senhor tem poder para endireitá-lo. Hoje, colocamos nas Tuas mãos nossas lutas, nossos medos e nossas incertezas. Pedimos que a Tua paz inunde nosso coração, que a Tua presença nos fortaleça e que a Tua mão poderosa alinhe cada passo que damos. Abençoa, Senhor, cada um dos meus queridos amados irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Que eles vejam, ainda nesta vida, o cumprimento das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos agora. Pai amado e querido, hoje, como Teus filhos, dobramos os joelhos diante de Ti. Reconhecemos que sem a Tua presença, não sabemos para onde ir. Endireita, Senhor, os nossos caminhos. Remove os obstáculos que não vêm de Ti. Fecha as portas que nos afastam do Teu propósito e abre aquelas que nos levarão ao centro da Tua vontade. Enquanto oramos, sabemos que Tu estás trabalhando. Obrigado. Porque, mesmo quando não vemos, o Senhor está movendo o céu e a terra a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não importa qual seja a situação que você está vivendo agora, continue orando. Continue. Dobrando os joelhos. Deus é especialista em transformar caminhos tortos em estradas seguras. Ele é o Deus que pega pedaços quebrados e constrói algo novo e perfeito. Hoje, descanse nessa verdade. Enquanto você se ajoelha, Deus está agindo. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que cada oração, cada lágrima e cada entrega foram parte do plano perfeito que o Senhor tinha para a sua vida. Quantas vezes na vida, nós nos sentimos perdidos, sem direção, diante de encruzilhadas que parecem não ter saída. É nesses momentos que o peso da nossa própria limitação nos faz lembrar. Nós não fomos criados para carregar tudo sozinhos. A frase que hoje meditamos nos lembra de uma chave espiritual poderosa. Enquanto você dobra os joelhos, descender os teus caminhos. Dobrar os joelhos não é apenas um gesto físico, é um ato de entrega. É como se disséssemos: Senhor, eu não sei para onde ir, mas confio que Tu sabes então. Toma a minha mão e guia-me. A Bíblia nos assegura: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Quando dobramos os joelhos, nos colocamos no lugar certo para ouvir, receber e deixar Deus alinhar o que está torto, corrigir o que está errado e conduzir-nos ao melhor caminho. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sino e envie para quem você ama.